Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui para a gente refletir na palavra de Deus e hoje eu quero falar de um assunto muito importante para a minha vida e para a sua vida. 3 coisas sobre a oração. Vamos lá? Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 10. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 3 coisas que eu quero destacar dessa leitura. Nós sabemos que a oração é algo importante para a nossa vida. Deus tem nos dado conhecimento, capacidade de poder pedir a Ele, de poder agradecer. Só que há muitas dúvidas em relação à oração. Como eu devo orar? Qual é a forma que você tem orado a Deus? Como você tem falado com Deus? Antes da nossa palavra chegar à boca, Deus já conhece. Que diz o salmista se expressa muito bem. Ainda palavras não me chegou à boca e tu já conheces. Deus sabe o que você vai pedir a Ele, o que você vai agradecer, o que você vai falar. Ele sonda o seu coração. A oração, queridos, ela é igual à respiração. Dá uma respirada aí, isso, forte. Você precisa do ar para respirar. Há toda uma mecânica aqui, uma estrutura para você poder respirar bem. Assim é a oração. Nós precisamos da oração para falar com Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe, mas Ele quer ouvir uma forma espontânea de você falar com Ele. Então vamos falar sobre a primeira coisa importante sobre a oração. A oração, ela é uma intimidade com Deus. Olha só como Jesus nos ensina. Pai nosso. Você já pensou, já imaginou que você se dirige a Deus como Pai nosso? Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai, o nosso Deus. Que privilégio! Essa intimidade é como você chegasse para o seu pai, para sua mãe e dissesse: Oi pai, oi mãe. Essa chegada é o início de uma conversa que nós temos com o nosso melhor amigo, com o seu professor, no seu trabalho, no seu dia a dia, no WhatsApp, no Facebook, a pessoa que você tem intimidade. Assim tem que ser com Deus. É a primeira coisa, é intimidade. É você chamar Ele de Pai, é você ter um carisma, um sorriso no rosto, é abrir o seu coração e ter esse momento com Ele. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer, é reconhecer a sua santidade, falar que Ele é santo, que Ele é digno de ser adorado por você. É você manifestar a alegria no seu coração de falar com Ele. É um privilégio, é uma conversa que nós temos com o nosso melhor amigo, que é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então a oração, esse início, é como se você entrasse no elevador, apertasse o andar que você quer ir e já sabendo o endereço no lugar certo que você quer. Assim é a oração, é o ponto certo, é você ir no lugar certo, é falar com Deus da maneira certa, é um plano de voo perfeito, de chegar ali exatamente no alvo, no foco que nós queremos. Você tem livre acesso com o Pai. A oração, ela é uma conversa com Deus. Reconhecer a sua soberania, a sua santidade, é poder ter intimidade com Deus. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso médico por excelência. A segunda coisa que eu quero falar para você sobre a oração é o seguinte: não se preocupe com as palavras de efeito para falar com Deus. Deus não está preocupado, querido, com que palavra você
vai se apresentar a ele qual é a melhor palavra do dicionário, aquela formalidade toda, como se fosse uma oração teológica que você buscasse em livros, buscasse as melhores palavras para falar com ele. Deus, ele quer a sua sinceridade, a sua integridade, uma expressão natural que você tem que ter na sua oração com Deus. Por isso, não fique preocupado com que palavra você vai apresentar a Deus, mas você tem que ter um foco, você tem o privilégio de falar com Ele. Então, não se preocupe com palavras impressionantes, com palavras difíceis. Outra coisa importante, não se preocupe com o tempo. Sabe quando você começa a conversar com aquele seu amigo, que você olha para o relógio, já são mais de 1 hora, 2 horas conversando? Isso acontece. Acontece no WhatsApp, numa chamada de vídeo, acontece pessoalmente com um familiar. São tantos os assuntos. Assim é a nossa oração diante de Deus. Não se preocupe com o tempo. Você vai buscar a Deus, você vai falar com Ele e Ele vai te ouvir. Quando você vê, o tempo já vai estar passando. Olha que momento maravilhoso que você tem com Deus. Então não se preocupe com que palavra você vai dirigir a Deus. É claro que você sabe a sua maneira de entrar numa conversa, numa oração com Deus, mas Ele te compreende, Ele te entende. Tenha fé nisso, com certeza. A terceira coisa que eu quero falar para você sobre a oração não é uma demonstração de quanto você ou eu somos espirituais. Sabe aquele nível lá que a pessoa pensa, não, eu sou espiritual, o meu nível é nível hard, é nível 3, é para cima, é 100% e eu vou orar. Não, Deus, Ele olha para o nosso coração, Ele olha para aquilo que está dentro de nós, para a sinceridade. A oração é você e Deus, é a sós. A palavra está dizendo, entra no secreto, no teu quarto. Isso daí, claro que você pode orar em muitos lugares. Há pessoas que oram dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do Uber, em qualquer lugar, dentro do banheiro, no seu quarto, na sua casa. Você escolhe o melhor lugar para orar. É claro que concentração é importante, sim. E falando em concentração, às vezes nos atrapalha na nossa oração o celular, a TV ligada, as crianças correndo, alguém falando alto, um som alto. Então é claro que você vai procurar um espaço, um lugar bem agradável para você falar com Deus. Só que há momentos, claro, que a gente fala com Deus, momento de necessidade extrema. Há pessoas que estão ali passando por um momento difícil, ela vai falar com Deus. Deus vai te ouvir com certeza. Mas não fique preocupado com que demonstração, quanto você precisa ser espiritual. Não. Você tem fé, exerça sua fé. Saiba que Deus está te ouvindo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Em nome de Jesus.